Fala, queridos alunos, professor Samuel Dória mais uma vez falando de matemática com vocês. Pois é, chegamos em nossa quarta aula de nossa maratona de estudos. Somos gratos a Deus pela dádiva da vida, pelo dom da sabedoria e nos permitir que durante esse período de dificuldade nós possamos nos reinventar e estudarmos juntos. Pois é, quero agradecer a você, aluno, pai de aluno, por ter abraçado esse projeto. A você, professor, que tem acompanhado o seu aluno. Hoje quero também agradecer à Secretaria Municipal de Educação pela oportunidade a mim dada de estar inserido nesse projeto. Quero agradecer a Amanda, a Tiago, quero mandar um abraço à coordenadora Alexandra da Escola Oséias, ela que é uma coordenadora dedicada, que tem acompanhado os seus alunos, que tem me ligado, mandado mensagem pedindo soluções quando os alunos enfrentam algum tipo de dificuldade. Sendo você, coordenador, professor e diretor, abraçando esse projeto, nós podemos ir mais longe. É durante esse período de dificuldades que nós temos entendido o quanto é importante a educação. Também quero mandar um abraço para o meu coordenador de matemática, Altemar, ele que tem sido um braço direito para mim, uma pessoa que tem me orientado, me instruído, me ensinado, tenho aprendido bastante com eles. E junto nós temos somado esforços e conhecimentos para que nós possamos levar a melhor aula de qualidade para você, aluno. Portanto, o meu abraço vai para todos aqueles que somaram os esforços e que juntos estamos tornando desse projeto uma realidade. Então, quero mandar um abraço especial para os alunos Saulo, que é da escola Joaquim Costa, e o aluno Williams, que é da escola Oséias, orientado pela coordenadora Alexandra. Eles que nos enviaram essas fotos mostrando o ambiente de estudos dele, aquele espaço que ele organizou, aquele ambiente que ele fez em sua casa como sua sala de aula, que tem nos encontrado a cada aula e temos estudado um pouquinho. Então, um abraço para eles. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, lembrando que o nosso componente curricular é matemática e que essa aula tem como público-alvo os alunos do 9º ano do ensino fundamental maior. Nessa aula de hoje, nós iremos discutir sobre radicais. Está na página 36. Vocês que não têm o livro didático ainda, deixamos o link na descrição do vídeo e podem baixar o livro virtual e acompanhar as nossas aulas. O objetivo de nossa aula é explorar as habilidades de solucionar problemas do cotidiano usando a radiciação ou a potenciação com expoente fracionário. Nas aulas anteriores, nós vimos as habilidades de potenciação com expoente inteiro, negativo ou positivo. Nessa aula de hoje, nós iremos ver as habilidades de potenciação com expoente fracionário. Depois, nós iremos falar sobre os radicais ou radiciação. Mas, como em toda aula, nós deixamos um desafio. Vocês acessam o formulário Responde e nos envia e na aula seguinte a gente responde uma das questões propostas no desafio anterior. Nós iremos agora responder uma das questões propostas no desafio anterior, que consiste em qual dos números abaixo que, elevado a um expoente inteiro qualquer e negativo, dá como potência 1. Olha, vocês sabem que a potência é o resultado da operação de potenciação. E nós vimos anteriormente quais habilidades nós explorávamos para solucionar uma potenciação com expoente negativo. Uma vez que, se o expoente indica em quantas vezes a base vai multiplicar ela por ela mesma, então, sendo ele negativo, não há possibilidade de desenvolver de forma normal. Nós exploramos uma habilidade. Invertemos numerador e denominador e também o sinal do expoente. Sendo negativo, passa a ser positivo. Aqui ele quer saber qual desses números que elevado a qualquer número negativo, o resultado dá 1. Olha, se nós escrevermos o 2 com o expoente negativo, ele já não dá 1 como resultado. Então já não é o 2. Se nós escrevermos o menos 1 com expoente negativo, depende do expoente para que o resultado seja 1. Portanto, não é o menos 1. Se nós escrevermos o 0 como expoente negativo, não resulta em 1. Somente o 1, escrito com expoente negativo qualquer, o resultado é o próprio 1. Por quê? Porque o 1
multiplicado por ele mesmo, não importa a quantidade de vezes, o resultado é 1. Segundo, se eu colocar um expoente negativo, como ele é um número inteiro, eu vou escrever o denominador 1. Então não altera. Quando eu inverter numerador e denominador, terei da mesma forma 1 como numerador e 1 como denominador. Portanto, quando eu multiplicar, resultarei em 1 do mesmo jeito. Então, 1 elevado a qualquer número negativo ou positivo é o próprio 1. E aí, foram essas habilidades que você explorou? Chegou também à conclusão de que o 1 elevado a qualquer número inteiro, negativo ou positivo, é ele próprio? Pois bem, iremos iniciar nossa aula de hoje. Iremos discutir algumas habilidades sobre potenciação com expoente fracionário e radiciação. Vamos juntos? Então, nós iremos iniciar nossa aula falando de potenciação com expoente fracionário. Aqui nós temos uma potenciação com expoente fracionário. Nós sabemos que na potenciação, a função da base é multiplicar ela por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indica. Mas entenda, como nós iremos multiplicar o 4 por ele mesmo metade de uma vez? Já que 1/2 é metade do inteiro. Não há possibilidade. Daí, nós vamos recorrer a algumas transformações. E a primeira consiste em nós vamos pegar esse sinalzinho da fração e trocar por um radical. Esse sinal é chamado de radical. Depois, nós iremos pegar a base, que continuará sendo base, colocar dentro do radical. Aqui, ele será chamado de radicando. Vamos pegar o numerador dessa fração, colocar ele como expoente do radicando. Daí, nós vamos pegar o denominador da fração, colocar ele aqui, chamado de índice. Por que você não está vendo ele? Porque quando o índice é 2, ele é oculto, não é obrigatório escrever. Portanto, quando o índice é 2, nós chamamos de raiz quadrada. Aí, nós estamos dizendo que 4 elevado a 1/2 é exatamente igual a raiz quadrada de 4 elevado a 1 ou 4, que resulta em 2. Mas também nós temos uma outra habilidade que pode ser explorada. Se nós temos 4 elevado a 1/2, eu posso pegar 4 elevado a 1/2 e escrever sob forma de potenciação. Eu vou escrever 2 elevado a 2. Tanto faz eu escrever 4 quanto 2 elevado a 2. Resulta no mesmo. Então, eu irei explorar a seguinte habilidade. Se eu tenho 2 elevado a 2, elevado a um expoente fracionário com denominador 2, eu posso cortar esse 2 e esse 2. Sobra 1 como expoente e sobra apenas 2. Portanto, eu vou dizer que isso daqui é exatamente igual a 2. Logo, na nossa definição, nós iremos dizer que a raiz enésima de A elevado a B é exatamente igual a A elevado a B sobre N. O que é que nós estamos vendo aqui? Que nós tendo uma potenciação de expoente fracionário, nós iremos converter. Esse tracinho de fração eu troco por um radical. Essa base continua base, aqui dentro chamamos de radicando. Esse numerador é o expoente do radicando e esse denominador é o índice. Portanto, é assim que nós solucionamos a potenciação com expoente fracionário. Recorremos à radiciação. E aí, vamos continuar nossa aula? Portanto, agora nós iremos ver como se dá a extração da raiz enésima de um número real, tanto na definição quanto na prática. Olhe, primeiro nós vamos conhecer cada elemento formador de uma radiciação, já que nós iremos explorar essas habilidades. Nós temos aqui um númerozinho chamado de índice. Nós temos o traço da operação chamado de radical. Muitas das vezes a gente chama de raiz quadrada. Precisamos ter cuidado. Raiz quadrada é quando o índice é 2 ou oculto. Aí nós temos o númerozinho que está aqui dentro. Ele é chamado de radicando. E o resultado dessa operação é a raiz. Portanto, todas as vezes que alguém falar
Vamos extrair a raiz de um número. Nós iremos procurar um outro número que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que o número que está aqui aparece, resulta no número que está aqui dentro. Isso é teoria. Vamos entrar na prática já já. O estudo da radiciação ou dos radicais se dá por casos. O primeiro caso é, nós temos um número real, A, positivo, se ele é positivo ele é maior que zero, e N é um número natural par diferente de zero. Nós passamos a escrever a seguinte expressão, raiz enésima de A é igual ao número real positivo B, tal que B elevado a N seja igual a A. O que é que ele está dizendo aqui? Olha o que ele está dizendo, que a raiz de um número é um outro número que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que o índice aqui indica, resulta no número que está aqui dentro do radical radicando. Aí nós vamos ver aqui na prática. Eu tenho a raiz quadrada de 49. Quando eu digo que eu tenho a raiz quadrada de 49, eu digo que o índice aqui é 2. Ele não aparece porque não é obrigatório. Daí, eu vou dizer que a raiz quadrada de 49 é 7. Mas por que eu vou dizer isso? Porque se eu pegar o 7, elevar ele ao 2 que estava aqui, eu escrevo 7 elevado ao quadrado. Quando desenvolvido sob forma de potenciação, eu fico com 7 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E que 7 vezes 7 é 49. Portanto, eu encontrei, ao desenvolver a potenciação, o próprio radicando. Aí, a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 49. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de 27 inteiro e 4 centésimos. Eu estou dizendo que a raiz quadrada desse número é 5 inteiro e 2 décimos. Por quê? Porque se eu pegar 5 inteiro e 2 décimos, elevar a 2, que é exatamente o índice, quando desenvolvido sob forma de produto, eu tenho ele por ele mesmo 2 vezes, resulta exatamente igual ao radicando. Então, é a raiz quadrada desse número. E aí, está compreendendo que extrair a raiz de um número é achar um outro número que é multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que o índice daquele radical indica, resulta no radicando? Pois é, são essas habilidades que nós iremos explorar. Já o segundo caso, ele consiste em N é um número ímpar. Dado um número real e um número natural ímpar, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a N é igual a A. Você pode estar se perguntando, qual a diferença dessa para a anterior? Na anterior, ele impôs uma condição, que o númerozinho chamado de radicando obrigatoriamente tem que ser maior que zero. Já aqui não, ele pode ser um número igual ou menor que zero. Vamos ver? Portanto, nós tendo aqui a raiz cúbica de 8, nós podemos dizer que a raiz cúbica de 8 é 2. Por que que é 2? Porque se eu pegar 2, elevar a 3, de onde veio esse 3? É o índicezinho daqui. Quando desenvolvido, eu multiplico ele por ele mesmo 3 vezes e chego em 8. Portanto, eu estou dizendo que a raiz cúbica de 8 é 2. Agora eu tenho a raiz cúbica de menos 8 e estou dizendo que é menos 2. Pois, se eu pegar menos 2 e elevar a 3, esse 3 é exatamente o índice, eu irei desenvolver menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá menos 8. Então, eu estou dizendo que eu posso ter um radicando negativo quando o índice é ímpar, mas eu não posso extrair a raiz de um radicando negativo quando o índice é par. Então, nós vamos falar dessas restrições. Quais restrições? Tendo nós um radical com índice par, tendo ele um radicando negativo, nós não podemos extrair essa raiz. Portanto, eu não posso dizer que a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Isso é errado.
Tendo nós a raiz quarta de menos 81, não podemos dizer que é menos 3, pois o índice é par. Portanto, todas as vezes que aqui como índice aparecer um número par e aqui dentro do radicando aparecer um radicando negativo, nós não podemos extrair essa raiz, pois não há nenhum número negativo que multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta em um número negativo. Agora, se nós tivermos um sinal negativo na frente do radical, nós estamos dizendo que temos menos raiz quarta de 81, aí é igual a menos 3. Mas eu vou dizer por quê. Porque assim, o radicando é positivo. A raiz quarta de 81 é 3. Esse sinal negativo é o sinal que acompanha o radical. Portanto, uma coisa é nós dizermos que temos menos raiz quarta de 81, outra coisa é nós dizermos que temos raiz quarta de menos 81. Está compreendendo? Agora, se o índice for ímpar, aí sim, nós podemos extrair essa raiz. Olha, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, pois menos 3 elevado ao cubo dá exatamente igual a menos 27. Daí também, nós tendo a raiz quinta de menos 243 é menos 3, pois menos 3 elevado a 5, quando multiplicado por ele mesmo 5 vezes, dá menos 243. Você pode estar se perguntando, e por quê? Por causa das propriedades de multiplicação e potenciação. Na potenciação, uma base negativa com o expoente par dentro do parêntese produz resultado positivo, mas fora do parêntese produz resultado negativo. Já uma base negativa com expoente ímpar, tanto faz dentro quanto fora de parêntese, resulta em um resultado negativo. Portanto, aqui, se é uma multiplicação, nós temos 3 fatores se multiplicando e um sinal negativo, o resultado é negativo. Aqui, nós temos 5 fatores se multiplicando. Se temos 5 sinais negativos, o resultado é negativo. Já aqui, se nós colocarmos 2 fatores se multiplicando dentro do parêntese, resulta em positivo. Mas se colocarmos fora, resulta em negativo. Portanto, a gente não pode generalizar, dizer que nós podemos extrair raiz de índice pares com radicando negativo. E aí, ficou claro para você? Se não entendeu, pause o vídeo, volte nas habilidades para que você possa compreender. Vamos continuar? Vamos solucionar um pequeno desafio para que nós possamos compreender melhor. Olha qual é o desafio. Qual dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos números reais? Vimos restante. Então, menos 64 tem uma raiz quadrada definida nos reais? Não tem. Não há nenhum número negativo que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulte em menos 64. Menos 25 tem raiz quadrada nos reais? Também não tem. Não há nenhum número negativo que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulta em menos 25. Já o 36, ele pode sim ter raiz quadrada dentro dos reais, pois para ele há 2 raízes. Menos 6 dentro do parêntese elevado a 2 é 36 e 6 elevado a 2 também é 36. Portanto, nós podemos dizer que o 36 ele é um número quadrado perfeito, pois tem uma raiz quadrada dentro do conjunto dos reais. E aí, ficou claro para vocês? Pois é, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar os desafios propostos. Tem o link aí na descrição. Você irá ter acesso ao formulário, solucionar o desafio, nos enviar e aí nós falaremos dessas habilidades na próxima aula. Lembrando também que estou organizando os gabaritos de todos os desafios e que também estou pensando em fazermos uma aula ao vivo para discutirmos essas habilidades. O que é que você acha? Deixe a sua sugestão aqui nos comentários para que eu possa saber se você topa estudarmos ao vivo uma aula de matemática. Um forte abraço e até a próxima aula.